Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Bom estarmos juntos aqui novamente no nosso canal, no nosso tempo de estarmos meditando e falando da Bíblia. Gostaria de estar compartilhando com vocês aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Este é o nosso tema do nosso vídeo nessa Semana Santa, que nós temos muitas coisas a conversar e a falar. Logo após a nossa vinheta, convido você a estar conosco no desenrolar desse vídeo e deste tema. Olá, Paulo então aqui nos escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que nós lemos no início do vídeo, mas para que não fique nenhuma dúvida, nenhuma brecha e nenhum texto fora do contexto, gostaria de começar no versículo 11 até o versículo 21. Vamos ler esse trecho e depois nós vamos conversar. Assim que sabemos que o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que os gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juiz é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julga-nos assim, que se morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que o vivem não vivam mais para si, mas para aquele que vos morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que se fez tudo novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo Jesus, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs por nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogando-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não conheceu o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então que fique bem claro que a nossa salvação, que a nossa restauração para com Deus não depende das nossas ações, não depende das nossas benfeitorias, mas é através de Cristo Jesus. O sacrifício da morte de Cristo na cruz nos trouxe a reconciliação para com Deus. Como diz aqui no quadro, a cruz está vazia, Ele ressuscitou. E é por isso que nós comemoramos a Páscoa. É por isso que hoje nós temos o motivo de comemorarmos a Páscoa. Mas é um motivo ao qual nos traz bastante discussão
divisões de teologias, de entendimentos e até mesmo divisões de religiões. Nós vemos que uma parte que fala que crê em Cristo, no seu sacrifício, adotou um cerimonial religioso denominado como Semana Santa. Um homem ao qual se fez por se conhecer, adotou regras para que pessoas seguissem um ritual para comemorar a Páscoa. Para nós tentarmos entender, a Páscoa é um cerimonial ao qual surgiu quando o povo de Cristo, o povo de Deus, saiu do Egito. E então, lá em Êxodo, nós vemos que Deus instituiu a Páscoa para celebrar a saída, o êxodo, o exílio, saída do exílio. Então, nós vemos que quando Jesus veio, ele é considerado como o Cordeiro Pascual. Ele nos tira do êxodo, do Egito, da escravidão do pecado. Por isso essa associação entre o Cristo e o Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que nós temos Cristo como simbologia do Cordeiro Pascual. Porque lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, Deus, quando instituiu a Páscoa, passou para o povo como deveria ser o Cordeiro para o sacrifício de Páscoa. Sem manchas, sem doenças, teria que ser novilho e uma série de exigências impostas por Deus para que de fato Deus se alegrasse dessa cerimônia. E quando Jesus vem, ele é o único que conseguiu cumprir, humanamente falando, e essas exigências impostas por Deus no Êxodo. E é por isso então que nós consideramos Cristo como o Cordeiro Pascual. Então nós vemos que a Semana Santa, ela foi instituída em 1682 por meio do Concílio de Nicéia, gerenciado na época pelo Papa Silvestre I, onde os ensinamentos da doutrina católica tornaram-se como religião oficial do Império Romano. Ou seja, até 1682 a Semana Santa não existia nem na Igreja Católica Romana, nem na Igreja Protestante. Então o Papa Silvestre I instituiu a Semana Santa com diversas regras, diversas doutrinas. Domingo de Ramos, Segunda-feira Santa, onde tem um ritual, na terça-feira tem outro, na quarta, na quinta, na sexta-feira da Paixão, onde Cristo foi levado ao Calvário crucificado, o sábado da Lamentação e depois o domingo de Aleluia, ao qual Cristo ressuscitou. Então são cerimônias impostas pelo Papa. Mas se nós conversarmos com pessoas mais antigas na igreja, que tem como prática de fé essa metodologia, cada uma tem em particular seu próprio ritual, seu próprio cerimonial. Então nós vemos que, por mais que durante os anos praticada, ela não é imposta,
ela não foi designada pelo próprio Deus, foi pelos homens, pelas regras dos homens. Então, nós vemos que isso tem feito com que muitas pessoas até mesmo fossem condenadas ou julgadas por não praticarem esse cerimonial, essa instituição religiosa, não podendo comer carne vermelha, carne de porco, entre outros. Mas a Bíblia não nos orienta a seguir esses passos. A Bíblia não nos direciona para essas posições. A Bíblia nos fala aqui que então é por amor de Cristo que nos constrange. Então nós temos que olhar a cruz de Cristo. Se nós olharmos para a cruz de Cristo, nós não seremos enganados, nós não seremos doutrinados para uma religião. A religião, ela nos escraviza, ela nos sentencia e não nos faz chegar ao altar do Deus vivo. A religião, o pecado nos acorrenta, Cristo nos tira da corrente do pecado, e a religião nos coloca um fardo muito maior que o nosso pecado. Porque a religião, ela não te dá a oportunidade de ter um libertador. O pecado, por mais que seja cruel, por mais que nós não reconhecemos, por mais que a Bíblia fale que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida eterna é Cristo Jesus, o pecado, ele não sobressai sobre a cruz de Cristo. Então, ou seja, o pecado, ela está subjugada à cruz de Cristo, ao ponto de nós reconhecermos como Cristo, o Salvador, o Restituidor, o Restaurador, o Salvador das nossas vidas. O pecado perde o seu efeito. Mas contra a religião, nós nos tornamos escravos, ao tal ponto de nós queremos subjugar o Salvador, a nossa religião, a nossa doutrinação. Por isso que nós temos que estar em constante leitura da Bíblia. Eu gosto muito da frase do pastor Zé Bruno da Casa da Rocha, onde ele fala que quando nós lemos a Bíblia, a nossa religiosidade morre. Porque a gente conhece o Cristo verdadeiro, nós conhecemos o Deus verdadeiro. E é por isso que hoje muitas denominações não tem mais EBDs, não tem mais escola bíblica dominicais, não tem um tempo de ensinar a palavra de Deus, por mais que falem que são cultos de doutrina, mas são doutrinas humanas. Não ensinam o que de fato a cruz de Cristo quer que nós saibamos. Como Paulo nos ensina aqui, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu não preciso do pastor para chegar a Cristo. Eu não preciso do padre para chegar a Cristo. Eu não preciso de santo A, santo B, santo C para chegar a Cristo. Eu preciso que o verdadeiro evangelho seja pregado, a cruz salvadora de Cristo, para que eu possa chegar a Cristo. Pode ser através do padre, pode ser através do pastor, mas eles têm que ser instrumento da graça e da misericórdia de Deus. Nós achamos, pela nossa religião, que só os evangélicos, só os protestantes é que tem a verdade bíblica. Isso não é verdade. O que é verdade é que os padres têm a verdade bíblica, só que eles se negam a anunciar, a pregar essa verdade por causa da sua doutrinação religiosa,
que não permitem que eles ponham a verdadeira palavra de Deus. Mas hoje nós vemos um movimento chamado católicos carismáticos, que tem pregado mais a verdade da cruz do que muitas instituições que se julgam evangélicas, cristãs, protestantes. Verdades têm que ser ditas. A cruz de Cristo nos faz enxergar a salvação. A Bíblia nos fala que um lampião, uma lamparina colocada debaixo da cama não serve para nada. Onde é que ela tem que ficar? No alto, para que ilumine o ambiente. Assim a palavra e o pregador da palavra de Deus tem que ficar anunciando, pregando a verdade da palavra, custe o que custar. Nós vemos muitas vezes profetas da Bíblia, do Antigo Testamento, indo contra profetas que se diziam do Senhor, mas que eram profetas do diabo, profetas pagões, profetas que vinham enganar o povo, ao ponto de um rei falar: olha, eu não vou consultar aquele homem, porque aquele homem que se fala que é de Deus, toda vez ele vem contra mim. Por quê? Porque ele falava a verdade de Deus. Ele apontava o erro e o pecado do rei, e o rei não gostava de se consultar com ele. Mas o rei ia, porque sabia que se não se consultasse, ele estaria mais nas trevas e na escuridão, e no escuro, do que se não ouvisse a repreensão do homem de Deus. E muitas vezes hoje nós queremos pessoas que massageiam nosso ego, nós queremos pregadores coaching, mas homens de Deus que seguem a palavra de Deus, o caminho de Deus, a doutrina de Deus, nós queremos expulsá-los do nosso meio, porque nós queremos que nós experimentemos somente o melhor de Deus, mas nós não queremos a repreensão que Deus tem para nós. Lembremos de Saul. Saul é um caso muito claro. Ele teve várias oportunidades de se corrigir quando Samuel vinha repreendê-lo, mas ele ouvia a voz de Samuel e desobedecia e queria fazer a sua vontade. E o seu fim foi trágico. Um homem que tinha tudo para estar na história da Bíblia, como um homem que fez história, assim como Samuel, como Elias, como Eliseu, como tantos outros. Mas não, nós temos o Saul até hoje como homem de exemplo de ruína, homem que se deteve, que se rendeu ao temor ao povo do que esse temor a Deus, e pagou caro, e pagou muito caro, pagou com sua própria vida, pagou com seu reino, e morreu envergonhado, se suicidando com a sua própria espada, porque ninguém queria nem matá-lo, e ele sentiu o pesar da sua rebeldia, do seu coração rebelde para com Deus, ao ponto de tirar a própria vida. Então, que nós venhamos olhar, será que nós queremos de fato seguir a Deus? Mas não é qualquer Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Então, se nós queremos de fato seguir Ele, o que Ele nos pede? O que Ele nos ensina? O que é que Ele quer que nós façamos? O jugo de Deus, com certeza, é muito mais leve do que a religião tem nos imposto, tem nos colocado. Mas como nós vamos saber disso? Lendo a Bíblia, procurando homens de verdade na nossa geração que ainda não se dobraram a movimentos da nova era. Nós temos diversos homens de Deus na nossa geração, mas que ninguém mais quer ouvir, porque tem palavra dura. Eles são o João Batista da nossa geração. Se nós vemos o ministério de João Batista, como é que ele começava as suas pregações? Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegada a hora. E você acha que é duro? Você quer começar diferente, mas o povo indo para o inferno? Ah não, porque agora eles estão dentro da igreja, eles estão salvos. Não, eles não estão salvos.
eles estão sendo iludidos, porque a cruz do Cristo, essa sim, nos liberta, nos transforma, nos renova e nos leva para o céu. Então que a gente venha largar os nossos hábitos religiosos, entender que a Páscoa é a morte e a ressurreição do Cordeiro Pascual, que nos trouxe a remissão dos nossos pecados, morrendo naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitando, dizendo: inferno, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde é que está a tua força? Está lá Jesus, o ressurreto, pisando na cabeça do nosso adversário e dizendo: eu venci, porque eu sou o Cordeiro, o remissor, o Salvador. E agora a morte não tem mais poder sobre mim, e nem sobre aqueles que me aceitar como seu Senhor, como seu Salvador. Então, que a gente venha meditar sobre isso. E nessa Páscoa, a gente não venha comemorar o ovo de chocolate, o coelhinho que come cenoura que bota ovo. Nunca vi um mamífero botar ovo, mas na apologia dos dias de hoje tudo é possível, né? Mas a Bíblia não muda. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não, diz o Senhor. Está escrito na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai saber onde é que está. E se você encontrou essa passagem, comente aqui no vídeo aqui embaixo, porque daí nós iremos saber e podemos assim nos interagir. Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que Deus os abençoe, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.